Olá, meus amigos. Desejo a vocês a paz do Senhor Jesus Cristo, que esteja sobre cada família, cada pessoa que está ouvindo esse vídeo. Hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre o lar cristão. Um lar precisa de um marido e de uma mulher. E é o nosso assunto de hoje. E eu já quero agradecer a vocês que estão aí se inscrevendo. Já está tendo uma reaçãozinha aí nos números. Isso é muito bom, mas vamos continuar. Também já convido você a compartilhar o vídeo, a já dar um joinha aí, sabe por quê? O joinha é bem interessante, senão vocês esquecem. Então já clica aí no joinha. De repente, você também pode clicar também no não gostei, né? Você também tem o direito de fazer isso. Mas enfim, você tem plena liberdade para fazer aí o que bem entender. Mas já agradeço a você desde já. No final do nosso vídeo, claro, nós vamos orar pelas famílias, mas também tem 10 mandamentos aí, olha. 10 mandamentos para as esposas e 10 mandamentos para os maridos. No final, eu quero ler esses 10 mandamentos para cada um. Mas o que eu vou falar também é muito simples, porque a Bíblia é simples. O difícil é a gente obedecer ela, mas muitas coisas que ela nos dá, diretrizes, é simples. A gente sabe que as famílias hoje estão sendo atacadas de todas as formas, sabemos que está muito difícil se manter uma família. A gente já sabe, a estatística fala que os casais, eles têm se separado com média de 3 anos de casamento, já estão se separando. Tudo isso é porque nós mesmos, cada um está lutando para suas próprias conquistas, seus próprios objetivos. E é interessante, porque quando a gente se depara com um casal que está se separando, aí ele fala porque eu não amo mais, é porque eu já não estou mais feliz. E de fato mesmo, quando uma relação se desgasta, ambos perdem a alegria de estar junto. Por isso que amar é uma escolha. Porque cada um está lutando pelos seus próprios objetivos. E quando a gente casa, tudo que se faz é em prol da família, é em prol do outro. E às vezes a gente não entende isso. Às vezes a gente pensa que eu casei e eu quero ser feliz. O outro tem que me fazer feliz a todo custo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, não é isso que acontece. Por isso que o desgaste vem em um relacionamento. E hoje, como a palavra de Deus é clara na mão, porque ela é o manual para um lar feliz, para um lar em harmonia, e eu quero ler com vocês no livro de Efésios. É interessante que essa parte que eu vou ler é a base. Por isso que muitas das famílias estão sendo destruídas, porque a gente precisa da base. E a base é a palavra de Deus. Às vezes queremos pegar qualquer recurso, mas o recurso que nos dá alicerce mesmo para a família ficar firme está aqui na palavra do Senhor. E eu quero ler com vocês alguns versos no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 21, que eu estou lendo na Bíblia, na NAA, e tem até como título: O lar cristão, marido e mulher. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo. Assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Marido, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele. Também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que aqui o Senhor está dizendo? Que ambos
têm que amar um ao outro, têm que cuidar um do outro. Ambos têm que ter o sentido no outro. E esse texto aqui, ele vai falar do amor de Deus. Esse texto nos relata que como tem que ser a relação de homem e mulher. Então, o homem é o líder do lar, é a cabeça do lar. Esses dias eu estava vendo, esses dias não, já faz um tempinho, eu estava lendo um livro muito interessante. E ele estava falando justamente isso, da submissão, né? Que isso é uma coisa assim que está muito impregnada na cabeça das mulheres e elas têm pavor dessa palavra submissão. E estava explicando, falando um pouco sobre essa submissão. Então você imagine que você está em um carro. A mulher como o homem, eles são habilitados para dirigir. Só que só tem um volante. Um dos dois tem que assumir o volante. Não dá para os dois dirigir o mesmo carro. Eu achei bem interessante, que é uma forma de ilustrar isso, porque às vezes fica tanta confusão, eu não vou me submeter, eu não tenho que ser subjugada, e fica tantos questionamentos na cabeça das mulheres em relação a isso, e quando eu li isso eu achei bem interessante. O carro, uma pessoa só pode dirigir. Dentro de um lar, os dois são líderes, os dois são, mas tem aquele líder que puxa as rédeas, tem aquele líder que vai trazendo diretrizes, tem aquele líder que ele foi instituído por Deus. Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil para a gente entender essa relação de submissão que a Bíblia fala. Mas olha só, a Bíblia também fala que essa submissão é uma submissão amorosa. E agora que eu quero ler esse trecho aqui, nós fizemos esse estudo lá na igreja, na nossa reunião de mulheres, e eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com vocês algumas coisas. Então eu vou ler aqui algumas coisas para que possa ficar claro também para você. Sabemos que à luz da palavra de Deus, que devemos sermos educados, dóceis e amáveis, com os de dentro e com os de fora. E este fato nos reveste de autoridade em nossa liderança. E o Senhor Jesus nos ensina com clareza que devemos sermos autênticos em nossos relacionamentos. Em Mateus 5,37 a gente vê isso. A autenticidade é uma das marcas verdadeiras de um cristão. A liderança amorosa do marido deve sempre motivar e ensejar uma submissão amorosa da mulher. E esse é o ensino da palavra de Deus. O modelo dessa submissão amorosa é a relação de Cristo com a igreja. O marido amoroso tem a reação amorosa da mulher. Olha só, o marido amoroso tem a reação amorosa da mulher. Na verdade, o casamento supõe o amor entre o homem e uma mulher. Uma liderança amorosa casa muito bem com uma submissão amorosa. Como um marido casca grossa, violento, iracundo, pode produzir uma mulher submissa, que deve estar debaixo da submissão dele. Veja só, quantos valores nós temos aqui. Então, um homem que é amoroso, a esposa não vai ter dificuldade de se submeter. Uma submissão também amorosa. E isso aqui, gente, é tão louvável, porque quando você é tratada com amor, com respeito, quando você é tratada com doçura, a mulher nenhuma tem dificuldade em retribuir isso. Só que também, muitos dos homens têm, às vezes, uma mulher rebelde, porque ele também não sabe amar a sua mulher. Em Coríntios 13, do versículo do 4 a 8, vou até ler aqui. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não se orgulha, não se conduz de formas inconvenientes, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não se ressente mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Característica que o amor produz em uma pessoa. E a gente pode dizer em um lar também, né? Porque o lar, ele é composto de pessoas.
Uma coisa que eu quero notar é sobre a educação. Que falando assim que às vezes nós tratamos bem os de fora e os de dentro, às vezes, nós não tratamos. E isso é uma realidade. Estava chegando no trabalho e quando eu olhei, a casa estava bagunçada, minha pia estava cheia de louça e me dando um nervoso. E eu olhei para o meu marido, para os meus 2 filhos e falei, gente, vocês estão o dia inteiro dentro de casa e deixaram essa casa, essa pia desse jeito. Aí meu filho olhou para mim e falou assim, mãe, você deu certeza que você estava bem até agora. Você estava tratando as clientes com sorriso e com educação. Agora que você chega em casa, você age desse jeito com a gente? Olha, gente, ó, levei um tapa na cara. Fiquei com vergonha. Porque era verdade mesmo. Não estava tratando os outros com falta de respeito nem educação. E aquilo foi um aprendizado muito grande, ao ponto de eu estar aqui compartilhando com vocês sobre isso, né? Acho que eu fiquei até vermelha, porque é uma realidade nossa, a gente faz essas coisas, né? Eu fiz isso. Na rua, nós somos super educados, mas quando entramos dentro de casa, não tem mais respeito. Há aqueles que gostam até de falar palavrão, de denegrir a imagem do outro, e isso é terrível. E uma das coisas que causa muito conflito dentro de casa, sabe o que é? É educação. Às vezes nós somos mal educados uns com os outros. Coisa simples de se resolver, mas nós fazemos questão de sermos mal educados e desrespeitosos. Uma coisa que é muito importante frisar: a mulher, a submissão dela é para o seu marido, não é para todos os homens, qualquer tipo de homem, não. A submissão que a Bíblia fala é para o seu marido, né? Ou é outra coisa que às vezes fica assim na mente das mulheres variando, né? Tem que ser submissa ao homem. Não, você tem que ser submissa ao seu marido, porque é assim que a Bíblia recomenda. E uma liderança amorosa no lar, ela promove fidelidade, respeito, cuidado, proteção, sustento, afeto, ternura e o romantismo do esposo para com a esposa. Quando ela é correspondida a também atitudes coerentes que se torna um estilo de vida muito saudável, tornando um lar feliz. O marido deve ser um parceiro servidor, procurando sempre surpreender a esposa de forma positiva. Num tempo em que os casamentos estão tão áridos, frios e em desarmonia, precisamos reafirmar o fundamento bíblico para que eles sejam vivenciados na perspectiva do Senhor. Cristo deve ser sempre o centro do casamento. Nesse casamento, o marido deve ser sempre firme, amoroso e atencioso. E a mulher submissa, respeitosa e sensível às suas necessidades. Os dois são líderes, convergentes, criativos e respeitosos. Há uma interdependência muito forte e dinâmica. Uma liderança e uma submissão amorosa no casamento só pode ser vividas quando Cristo é o centro e a razão da sua existência. Não tem como ter lar feliz se Cristo não reinar. Porque se Cristo não reinar, o respeito não vai reinar, o amor não vai reinar, o perdão não vai reinar, a alegria não vai brotar da vida de cada um. Então é essencial que Cristo seja o centro do nosso relacionamento. Sabe por quê? Não existe relacionamento perfeito. Não existe. Sabe por quê? Porque você não é perfeita. O seu marido não é perfeito. Então também não vai ter um relacionamento perfeito. Isso a gente precisa ter, sabe, em mente, que não existe. E é por isso que o Senhor, ou que criou a família, ele dá essas diretrizes. Sabe por quê? Para que possa haver um equilíbrio dentro do lar. E um equilíbrio em amor, produzindo então harmonia. E eu quero começar a ler com vocês agora os 10 mandamentos que eu havia dito. Vamos lá. Primeiro mandamento para as esposas. Aprenda o verdadeiro significado do amor. Primeiro para os homens. Trate a sua esposa com firmeza e gentileza. 2 para as mulheres. Desista dos seus sonhos de um casamento perfeito e lute por um bom casamento. 2 para os homens.
Seja pródigo no louvor e na reafirmação. 3. Para as mulheres. Descubra as necessidades pessoais e singulares do seu marido e tente satisfazê-las. 3. Para os homens. Defina as responsabilidades. 4. Para as mulheres. Abandone toda a dependência dos seus pais e toda a crítica aos parentes dele. 4. Para o homem. Evite a crítica. 5. Para as mulheres. Faça elogios e mostre apreciação, em vez de procurá-los para si. 5. Para os homens. Lembre-se da importância das pequenas coisas. 6. Para as mulheres. Abandone a tendência de ser possessiva e ciumenta. 6. Para os homens. Reconheça a necessidade dela de estarem juntos. 7. Para as mulheres. Cumprimente o seu marido com afeto, em vez de fazer reclamações ou exigências. 7. Para os homens. Dê-lhe sentimento de segurança. 8. Mulheres. Abandone toda a esperança de mudar o seu marido através da crítica ou do ataque. 8. Homens. Reconheça a validade dos estados de espírito dela. 9. Mulheres. Vença o complexo de princesa. 9. Homens. Coopere com ela em todo o esforço para melhorar o seu casamento. E a 10ª, para as mulheres. Ore por paciência. 10ª, para os homens. Descubra as necessidades individuais e particulares dela e tente satisfazê-la. Tá aí o resumo, então, dessa pequena abordagem sobre relacionamento, sobre casamento. E eu espero que você possa tirar algum proveito. Eu espero que você busque soluções para os seus conflitos familiares no Senhor, porque fazendo isso, com certeza, o seu casamento vai se tornar mais sólido e mais feliz. E eu quero orar pela sua família. Pai do céu, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra nos dá direção, Senhor, de como nós devemos agir no nosso lar. Pai, às vezes é difícil para nós obedecermos a tua palavra, porque nós temos tanto achismo, tantos conceitos, Senhor, na nossa mente, tantos valores externos, Senhor, que vai adentrando a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções. Mas nós queremos pedir que essa tua palavra possa adentrar o meu coração e possa fazer morada. E possa, Senhor Jesus, dessa palavra, que é a palavra do Senhor, possa fluir em mim, ó Deus, palavras e ações que venham abençoar o meu cônjuge, que venham abençoar o meu lar. Ó Deus querido, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre cada lar, sobre cada família, porque sabemos, ó Deus, que as dificuldades, elas são extremas, elas são muitas vezes difíceis, mas se o Senhor estiver agindo por nós, ó Pai, com certeza vamos ter condições de vencer todas as dificuldades. Ó Deus querido, abençoe a cada esposa, abençoe cada esposo, abençoe aqueles que estão se preparando para se casar, que eles possam já entrar no relacionamento, Senhor, tendo a tua palavra como base, como sustentação para o seu lar. E abençoe a todos eles. Esta é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe você, que o Senhor abençoe o seu lar e derrama ricas bênçãos sobre a tua casa. Obrigada por estar comigo mais uma vez, ó. Beijinho no coração. Tchau, tchau, meus queridos.